Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana Grady e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre parto nos Estados Unidos. No vídeo anterior abordamos o tema nacionalidade, vimos que uma criança que nasce nos Estados Unidos se torna nacional em razão do critério do Ius Soli. E em razão disso, muitas pessoas têm essa intenção de que o filho nasça aqui nos Estados Unidos. E aí vem várias perguntas, mas eu não sou residente, como é que eu faço para que meu filho nasça nos Estados Unidos? Como é que é esse processo? Qual é o tipo de visto? E é exatamente isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Nesse universo da maternidade, né, que encanta tanto a gente, né, nós temos dois tipos de turismo. O turismo para o enxoval e o turismo para o parto, né? Então esse novo está sendo denominado turismo do nascimento. Nos dois casos, eu sempre dou esse conselho para vocês: jamais minta para o oficial de imigração, que às vezes a pessoa não está nem com o intuito de ficar ilegal, mas só pelo medo, né? Acha que se eu falar assim, se eu contar, se eu omitir isso, eu vou entrar mais fácil, eu vou conseguir meu visto mais fácil. Não. Se você tem o direito de ter aquele visto por aquela razão, diga sempre a verdade, que isso vai facilitar, porque em algum momento você pode dar um deslize e aquele motivo da mentira é que prejudicou todo o seu planejamento. Então fale sempre a verdade. Então, tanto no turismo do enxoval quanto no turismo do nascimento, você vai utilizar o visto de turismo. Ou então não pode pensar, eu tô indo só para ter o parto, mas eu vou falar que eu tô indo para fazer um enxoval, né? Fala, estou indo para fazer o parto. Você pode sim utilizar o visto de turismo com esse propósito. Porque o oficial de imigração tem total autonomia para barrar a sua entrada se sentir que há alguma fraude ali nos seus argumentos. Claro que pode acontecer da pessoa não estar com essa intenção de ter o filho nos Estados Unidos, veio só mesmo para fazer um enxoval, mas deixou lá para o finalzinho, né, da gravidez, e pode ter acontecido uma emergência médica e alguma complicação e não pôde mais embarcar, tem que esperar o parto, ou teve que fazer um parto de emergência, né? E nesse caso realmente não estava esperando, né? Que mentiu para a imigração e o filho nasceu nos Estados Unidos. Não estava esperando. Mas vamos colocar no caso em que realmente a sua intenção quando você está entrando é que você venha fazer um parto nos Estados Unidos. Como é que você traz isso tanto no momento de pedir o visto, quanto no momento que você já tem um visto, né? E vem direto para os Estados Unidos se apresentar ao oficial de imigração aqui. Então, como eu falei, o visto que você vai utilizar e o visto que você tem que pedir, caso você ainda não tenha solicitado, é o visto de turismo. E na entrevista você menciona, caso for perguntado, que o motivo da sua viagem é para que você tenha seu parto nos Estados Unidos. Você pode sim planejar seu tratamento médico aqui. Eu digo isso porque algumas mães podem pensar, como eu falei do enxoval, né? Eu nem fiz tanta barriga, não pode ser o meu caso, né? Com 3 meses tava com uma barriga gigante já, né? E podem pensar, eu posso passar pelo oficial de imigração e nem vai saber, né? Mas não faça isso, faça tudo dentro da lei para você não ter complicações, né? Ser barrada por fraude e frustrar toda aquela sua viagem, todo aquele seu planejamento do parto aqui nos Estados Unidos. Mas como é que se dá isso na prática mesmo, né? Como é que eu venho para fazer o parto aqui? Você já vai sair do Brasil com tudo esquematizado. Seu médico, sua hospedagem. Tudo isso você vai provar ao oficial de imigração quando você estiver entrando que você já está com tudo resolvido. Então você vai entrar aqui e vai provar que você vai arcar com essas despesas médicas, que você não vai se utilizar de nenhum auxílio do governo para isso. Tem que lembrar que por conta de exigência das companhias aéreas, você tem um limite de embarque na sua gestação. Isso não tem a ver com a imigração americana. Então fique atento quando você for comprar o seu bilhete, qual o tempo limite que aquela companhia aérea permite que uma grávida embarque. Geralmente por conta desse limite que a grávida tem de embarcar e mais as vacinas que a criança tem que tomar, então ela tem que embarcar pelo menos uns 2 meses antes e teria que ficar até 1 mês depois do parto. Veja que são 3 meses aí, pelo menos. Como eu falei, pode oscilar em relação à companhia aérea, esse embarque aqui na gestação. Mas são 3 meses que você tem que comprovar para a imigração que você tem como arcar com a sua hospedagem, que esse custo médico está pago, que você realmente tem como se manter aqui, né? Que tem outros gastos, né? De alimentação, tudo isso, como é que você vai se manter? Você tem que provar que você tem como custear aquela viagem, aquele propósito da sua viagem. E como é que você comprova isso? Pode ser dinheiro em espécie, cartões,
extrato de conta bancária, o imposto de renda, traga tudo que possa comprovar que você tem aquele dinheiro disponível para você. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa, o parto fica em torno de 10 a 15 mil dólares. Eu não vou dizer quanto em reais, porque vai depender da época que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Em razão das variações do dólar, não tem como eu colocar isso para vocês, mas fica em torno de 10 a 15 mil dólares só a questão médica, se não precisar de UTI depois, tudo isso. Colocando um parto que tenha corrido tudo bem, graças a Deus. Mas tem que lembrar, como eu falei, isso é só a questão médica. Fora hospedagem, alimentação, documentações, porque o bebê será americano, então você tem que ver a documentação americana, tirar o passaporte, o gasto também de tirar o passaporte brasileiro depois, para poder voltar como brasileiro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você for planejar esse custo da sua viagem. Mas aí vem uma questão complicada, né? Mesmo você comprovando tudo isso, sempre tem aquela história de que, mesmo assim eu fui barrado, não permitiram a minha entrada, estava tudo direitinho, eu estava realmente comprovando os exames, que eu não iria ficar ilegal. Então eu deixo aqui a minha dica para vocês, procurem uma assessoria nesse caso. Uma situação dessa, é bom você ter uma assessoria auxiliando. Não tô ganhando para fazer essa propaganda, né? Fiz a pesquisa e uma companhia bem confiável que eu encontrei foi a Ser Mamãe em Miami. E eles fazem tudo isso para você. O médico já entra em contato com seu médico no Brasil para estar analisando seu pré-natal. Então quando você for para sua consulta com o médico, ele já tem um contato com você anterior. O próprio médico pode enviar para você uma carta para você apresentar ao oficial de imigração que realmente já está tudo resolvido, as questões vão ser pagas, que você tem um contato já com um médico nos Estados Unidos, não vai ser uma surpresa você chegar lá e que médico que eu vou escolher, que hospital, já está tudo resolvido. Essa própria companhia resolve o local onde você vai ficar, também presta o serviço de documentação para você depois. Então tem vários serviços que eles fazem, de ver aluguel de carro para vocês, que você só tem que deixar na mão deles, eles resolvem tudo, que é bem fácil nessa época, né? Essa correria tanto na questão da gestação e logo após o parto, que a gente fica mais fragilizada, é difícil correr atrás de tudo isso, e eles fecham tudo isso pra você. Então eu achei bem legal, então eu trouxe essa dica aqui pra vocês, né? Mas no meu caso não vai ser em Miami, eu pretendo, né, ir pra outro estado, que eu tenho uma família nesse estado, tenho uma irmã que mora lá, vai ser mais fácil pra mim, que aí eu não pago hospedagem. Enfim, mas eu deixo essa dica aqui pra vocês, procurem uma assessoria para facilitar esse contato de vocês com o médico antes de vocês embarcarem, para não ter complicações na imigração e realmente ficar ali comprovado que o objetivo real daquela viagem é só mesmo ter o parto e que depois vocês vão retornar. Por que eu tô dizendo isso, essa questão de vocês retornarem depois? São as observações que eu quero trazer em relação a tudo isso que eu falei. A primeira delas é que ter filho nos Estados Unidos não te dá nenhum visto. Então, se você tá aqui como ilegal, vai continuar ilegal. Se veio como turista, vai ter que voltar no tempo que o oficial de imigração te deu ali no passaporte. Apesar da criança, somente aquela criança será nacional. Terá todos os direitos de um cidadão, mas os pais, só pelo fato de terem um filho americano, não têm nenhum direito em relação a isso. Apenas quando a criança atingir 21 anos de idade é que poderá solicitar o Green Card para os pais. E a pergunta que as pessoas fazem muito, né, é qual é a vantagem de ter um filho nos Estados Unidos? Né, um gasto enorme, qual é a vantagem que o filho nasça nos Estados Unidos? Como eu falei, é para facilitar a vida dele no futuro, ele vai poder vir aqui, estudar, não precisará de visto, porque ele é um nacional, pode trabalhar, enfim, qualquer direito que uma pessoa que nasceu aqui teria, mesmo que ele passe a vida inteira morando no Brasil, ele é tão nacional como qualquer outro que passou a vida inteira aqui. Mas lembre-se que adquirir a nacionalidade são direitos e deveres, né? Então, quando passar no futuro a adquirir renda, vai ter que pagar impostos, tem que lembrar de tudo isso, dos deveres também que um nacional com aquele país tem que ter. Algumas pessoas podem pensar, nossa, quer nascer nos Estados Unidos porque não gosta do Brasil, né? Não tem aquele orgulho de ser brasileiro. Não é verdade. Primeiro, como nós vimos no vídeo anterior, vai ser brasileiro também. Não vai deixar de ser brasileiro porque nasceu nos Estados Unidos. Vai ter dupla nacionalidade. Quem me conhece sabe, eu sou super patriota. E realmente você ter dupla nacionalidade te dá várias vantagens, né? E realmente você ter dupla nacionalidade, né? No meu caso, é o caso de Kevin, mas não tira o amor dos pais pelo país dele de origem. É simplesmente abrir portas para o seu filho no futuro. Então você simplesmente consegue quebrar barreiras para que seu filho no futuro, ele mesmo,
possa escolher o melhor caminho para ele. E isso não tem preço, né? Não é impor uma nacionalidade a ele, é simplesmente ampliar esse leque de oportunidades na vida. Nós sabemos que filhos são para o mundo. E podendo quebrar ainda mais essas barreiras do mundo, abrir ainda mais portas, é sem dúvida um grande presente que a gente deixa para eles. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado com muitas dicas para vocês que estavam em dúvida de ter seu filho aqui nos Estados Unidos. E para vocês que estão vindo para cá, um bom parto e uma ótima viagem. Um beijo para vocês e até já. Tchau, tchau.